dia, gente! Bora para o nosso 25º dia. Faltam 15 dias para terminar, glória a Deus, gente, desses 40 dias. Como a gente tá fazendo, né? Segunda a sexta, umas contas iam dar 2 meses. Pensa, né? Foram uns 40 dias seguidos, né? De 40 foram praticamente 60 por causa do final de semana. E aí eu fiquei pensando, né? A diferença que faz a constância das coisas que a gente deveria fazer juntos, né? Segunda a segunda, domingo a domingo. Mas tirei esse final de semana. Normalmente, né? Já é o domingo que você tira pra igreja. E aí nós estamos de segunda a sexta. Vamos firmes, porque mais de metade da caminhada já foi. Só faltam agora 15 dias pra gente terminar. Eu confesso que eu já tô assim. Eu pra terminar, que eu tenho um próximo livro que eu ia fazer junto com esse. Mas eu quis terminar as lives pra não misturar aqui, sabe? As reflexões dos assuntos. Pra gente poder fazer depois juntos. Entrei aqui. Então vamos pra live de hoje, a gravação. Desligar. E hoje vai continuar um assunto que a gente começou a falar ontem. Que ontem a gente estava falando quais são as narrativas que você conta, que você tem falado, sobre o poder das palavras, né? De profetizar sobre a nossa vida. E hoje nós estamos a falar sobre seus olhos. Seus olhos são bons? E a reflexão está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ela começa falando, nosso olhar para a vida, para tudo que nos acontece, para as pessoas que amamos e para o que nós nem conhecemos. Assim como nosso olhar para nós mesmos é capaz de definir o que viveremos e como as pessoas serão para nós. No livro aqui ela fala sobre um experimento que a ciência fez, né? A física quântica fez para poder provar o que Deus já tinha escrito sobre o nosso olhar. E ela traz um QR Code no livro, né? Para quem quiser poder acompanhar e depois assistir. E ela faz esse convite para a gente trazer esse princípio de Deus para a nossa vida. E o que Jesus está nos dizendo é que o meu olhar para a minha vida define como ela será. Meu olhar sobre mim, a maneira como eu me enxergo, o valor que eu acredito ter, o quanto me vejo capaz ou incapaz, merecedora de ser feliz ou culpada, e por isso não merecedora de coisas boas, crio os resultados que terei na vida. Porque o modo como eu me vejo determina minhas escolhas, determina as mesas nas quais me sento, as pessoas com as quais me relaciono, os negócios que faço, os meus sims e os meus nãos, o que eu aceito e o que não tolero viver por saber enxergar quem eu sou. Gente, essa reflexão, né, ela continua de ontem, falando quantas experiências, situações, relacionamentos, coisas que a gente vive, que a gente entra, muitas vezes pelas narrativas que a gente conta, e as narrativas que a gente conta, ela vem o quê? Sobre a visão que nós temos de nós mesmos, nossas crenças de merecimento, sobre as coisas que a gente acredita que a gente merece, ou que muitas vezes a gente até acredita que não merecia aquilo, mas o nosso olhar para aquela situação, porque quando algo nos apresenta, a gente já não conseguiu, em primeiro momento, identificar que não eram aquilo. E aí tem em relação aos nossos olhos. Seus olhos são bons? Ou muitas das vezes, né, porque os nossos olhos são bons demais também, a gente não consegue ver de primeira aquele perigo. Sinalizar, né, as incoerências, as constâncias, de que
a gente está olhando, né, muitas vezes com o nosso olho, os assim, carnais do mundo, não espiritualmente. Por isso é importante a gente sempre orar e pedir confirmação para Deus antes. Falamos sobre tudo isso ontem, né? Que quando vem falando sobre os seus olhos são bons, que às vezes você vai falar assim, Tati, meus olhos são bons. E às vezes essa questão dos nossos olhos bons, da gente querer ver o melhor no outro, buscar, faz a gente também fazer escolhas que não eram para nós. Então, em relação a isso, vem do ontem, né? Quais são as narrativas que nós estamos contando. E sobre a gente sempre orar e apresentar para Deus, pedir confirmação, porque Ele confirma, para que a gente não seja enganado. E ontem, né, eu já comentei sobre o devocional, que tem sido refazê-lo e gravando as lives tem sido muito forte. E aí eu fui, né, antes de dormir, conversando com o amor, refletindo sobre isso e falando assim, gente, o quanto é importante a gente ler a Bíblia, sabe? A palavra assim pura. Porque, veja, ela todos os dias no devocional traz pra gente, né, um livro e os versículos e faz a meditação em cima desses versículos de acordo, né, com aquele conhecimento, aquela situação, igual nós estamos seguindo uma cronologia, que ela tá contando de um processo que ela viveu de uma crise no casamento e que isso ocorreu para a transformação dela, de buscar tudo nela que ela via que precisava assim, de transformação. Então, de acordo com aquele momento que ela estava vivendo, esses versículos foram revelando isso para ela. Só que o poder da palavra limpa, pura, quando você vai lá na Bíblia, né, e lê aquele capítulo, é diferente, né? Nesse domingo a gente estava na igreja, teve uma reflexão lá no Tiago 1, e, né, sobre aquele capítulo em si todo. E eu tenho não tá aqui perto agora. Nossa, eu já mostrei aqui, né, que eu tiro os versículos. E ontem, depois de fazer minhas orações, eu tirei o versículo que estava lá justamente em Tiago 1:20. E aí eu fui ler o capítulo todo, né? E a partir do 19 até o 27 estava aquela meditação do culto. E aí a finalização daquele capítulo mudou todo o contexto para mim da interpretação, sabe? Então é importante a gente não fazer essa meditação isolada só da palavra, do versículo, da gente ir lá ler e ter o entendimento da palavra, do contexto onde ela estava, e aquele versículo dentro, né, desse capítulo que chama a atenção, se meditar dentro dele, porque o Espírito quer te trazer em verdade. Mas que a gente tem que aprender, sabe, não terceirizar isso. Eu falo muito com meus alunos, né, que viver sem ler, buscar conhecimento é perigoso, nos obriga a acreditar no que as outras pessoas dizem. Então, como eu estou lendo aqui esse devocional e fazendo a minha reflexão, a minha meditação, e de acordo com coisas que eu tenho vivido, isso tem refletido para mim. Mas eu te convido a você buscar fazer o devocional no seu secreto sozinho. Você pegar esses versículos e ir na Bíblia e colocar na sua rotina. Gente, eu tava vendo, né? Comprei os 365 dias para ler a Bíblia em um ano. Em 20 minutos você lê um capítulo. 20 minutos você faz uma leitura tranquila de interpretação. 20 minutos por dia. E aí a gente lê a Bíblia toda em um ano. E confesso que era luta, viu? Porque aí, começando bonitinho, aquela empolgação, parou. E ontem falando, né? Vou finalizar, já tô profetizando aqui. Já fiz minhas contas, né? Pra colocar em dia, vai ficar praticamente 2. O que era 20 minutos vai ter que ser 40, mas não tem problema. O importante é a continuidade de fazer o que foi proposto. Como nós vamos terminar aqui. E por que falando sobre isso também, né? Que ela vem falando se seus olhos são bons. E da importância do que a gente vê, a gente falar. Continuando sobre ontem, sobre tudo que é narrativa. Que ela fala que durante, né, as reuniões de escolas e conversa com os pais, né, dos amigos, dos filhos, as pessoas sempre falavam sobre a adolescência, de ser uma fase difícil. E que ela falava assim que na casa dela não teria isso, a aborrecência.
e sobre as ciladas sendo pais. Que ela entende que tem 3 filhos e que cada filho ele tem a sua singularidade, seu dom, seu talento, seu tempo, e que poderiam ter caído na cilada, ela e seu marido, de comparar um com o outro, de falar de que um teria mais sucesso, mais facilidade, mais agilidade, se não entendesse que cada um foi feito de modo único e especial por Deus. Que Deus tem um propósito de maneira diferente para cada um. E aí ela traz, né? Que os pais que sempre reclamavam na adolescência, chamando-os de aborrecentes, que dizendo que a casa viraria um inferno. E que todas as vezes que eu via isso, mesmo quando os filhos eram bem pequenos, que ela e o marido diziam, para nós e para eles eram maravilhosos, e que a aborrecência na casa dela não existiria. E que hoje ela tem 2 filhos nessa fase e que vivem em paz, em alegria. E que algo muito comum também nessas reuniões era quando os pais já diziam assim, que ouvia pais e mães de amiguinhos dos meus filhos dizerem que criava os filhos para o mundo. E que na mesma hora que ouvia essa afirmação, sempre respondia a esses pais, com amor e respeito, que pensava diferente. E que os 3 filhos eram criados para Deus e não para o mundo. E ainda dizia em alto e bom tom que o mundo nunca iria conhecer os seus 3 filhos. Que algumas pessoas ficavam sem entender. E acredito que outros se sentiam magoados. Mas essa era a visão que ela e o marido dela sempre tiveram sobre os filhos. E eram real e não estavam dispostos a abrir mão dele para agradar ninguém. E quando olhávamos para eles e diziam que o mundo não os teríamos, estávamos criando uma realidade, um futuro e projetando aos nossos filhos uma visão do que desejamos que eles vivam. Nossas palavras e nosso olhar diziam que eles não compactuavam com os valores do mundo, e que sempre fariam escolhas como quem não pertence ao mundo. E ela diz aqui, né, que pode dizer até hoje que a filha mais velha, a Júlia com 19, o Mateus com 16 e Daniel com 7 tem funcionado. E aí vem, né, que se os nossos olhos são bons, tudo será bom. Que as nossas emoções criam os nossos pensamentos criam nossas ações, criam a nossa visão de futuro, as nossas falas, as nossas narrativas, os nossos olhos, os espelhos das almas. Então, voltando lá, né? O que seu olho tem visto e quais são as narrativas que você tem falado para si. Como você tem se comportado, né? Nós finalizamos o outro dia do devocional fazendo um convite de sempre buscar algo para elogiar no próximo, para buscar de melhor. E ela vem falando sobre os olhos bons, sobre as narrativas. Aqui, quando olha para o seu cônjuge e vê virtudes, você vive essas virtudes do seu casamento? Elas parecem aumentar e tomam conta de tudo que existe no seu cônjuge? Da mesma maneira, se olha para ele e só enxerga as coisas que o aborrecem ou entristecem, os seus comportamentos que levam a perder a admiração e colocam à prova o amor. Esses sentimentos que inundarão seu coração e sua alma vai criar essa realidade. Ou seja, seu olhar de insatisfação, de crítica, de não admiração vai atrair os piores comportamentos, criando e fortalecendo a realidade que você enxergou. Então, muito cuidado com o que você está vendo. E, gente, pode ser real, né? Todos nós temos falhas. Muitas vezes foca, expande na falha do outro. Mas já fez o exercício para ver que você também não é perfeito? E de buscar ver as principais qualidades das pessoas à sua volta, dos seus cônjuges, dos seus filhos, principalmente os cônjuges, né? Porque foi você que escolheu. E eu vejo nessa situação, né, quando tem filhos, quando às vezes, né, a imaturidade, a situação, o estresse do dia a dia vai reclamar, né, algum pai falar assim, seu pai só isso, sua mãe aquilo, que tá vendo? E criando aquela situação. Gente, e veja assim, né, criar em relação a situações, filhos, que somos assim, né, 50% de um, 50% do outro. Então, se reclama da minha mãe comigo, tá reclamando de mim. Se reclama do meu pai comigo, tá reclamando de mim também. E a criança, né, o filho, ela quer amar os dois.
não pode ficar dividida em relação a um ao outro. Ela tem que ser livre para amar. Porque quem escolheu o pai e a mãe foram os próprios pais. Então, quantas vezes essa imaturidade, coisas que vão acontecendo que a gente normaliza, né, pode interferir. Então, que a gente busca fazer essa narrativa de sempre trazer a principal característica. Se te perguntar pro seu cônjuge o que te fez se apaixonar por ele, o que chamou a atenção nele, você tem reforçado isso pro seu companheiro? Você tem feito um bilhetinho escrito, colocado lá, uma mesa de café, levado e demonstrado para ele como você também quer ser tratada? Que você quer fazer, ei Cida, bom dia, como você quer ser tratado? Isso traz um exemplo, né? Eu tenho uma coisa com o café da manhã, que é exemplo assim, né? Eu morava com os meus pais, então sempre quando é aniversário deles, dia dos pais, eu tinha uma opção de ir lá, fazer um café da manhã e levar na cama, né? E aí quando eu comecei, né, fui morar com meu marido, aí ficou assim, né? Primeiro dia dos pais, estava lá, aí eu falei assim, não, tem que ir. Aí meu pai acordou e tá assim, seu pai ainda não levantou não, tá esperando. Então eu já tinha planejado lá no outro dia, pedindo as coisas na padaria. Cheguei lá, minha mãe já tinha levantado, tava passando café. E eu cheguei e fui levar. Né? Se eu tava viajando, eu ligava na padaria e pedi pra entregar. E com esse hábito, né? Sempre quando é o meu aniversário, eu também recebia o café na cama. Então já é aquela coisa, eu que não vou levantar, porque estou esperando o meu café. E desse hábito, né? O meu marido entendeu quando a gente tava vivendo. Então, nosso primeiro juntos, ele faz aniversário 24 e 25, né? Eu fiz o café para ele. E no outro dia, né, a gente tava no hotel, eu também recebi meu café na cama. Então, isso é um hábito que tem perpetuado, né? E é interessante que o Gael, né, meu enteado, quando veio passar esse ano, no final do Natal conosco, aí planejei, né, tudo assim, amanhã é aniversário do papai, a gente vai levar café. Aí no outro dia, que é dia 24 de dezembro, 25, eu fui acordada, porque eu dormi mesmo, mas acordaram bem cedinho e foram levar pra mim. Então, assim, o que nós estamos comunicando também do que é importante para nós e sobre essa reflexão, né, de tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, de elogiar, vem a situação do café, né? Desde quando quebrei a minha hipoglicemia, eu amo café. Então eu comecei com uma transição, né, com rapadura, adoçante e tomo café puro, sem nada. Então eu acostumei com café puro. E o meu café é um café assim, que não é um chazinho, né? Café mesmo. Porque não tem aquele café fraco, café forte. Eu falo assim, o meu café é o intermediário, o café. E amor, já tomava aquele café assim, chazinho, que eu falo chazinho, é aquele fraquinho, que você olhava assim no copo meio transparente, junto com o chazinho, que era bem docinho, bem melado. Então eu senti o valor, né, dele preparar aquele café e fazer quando ia visitar. E tá gostoso? Então eu sempre elogiava o café. Mas a nossa convivência, ele foi percebendo, né, que o meu café era diferente. Que eu já tomava café sem açúcar. E o fato de eu sempre ter elogiado o café dele, ele foi fazendo. Aí, principalmente quando o café ia ficando mais próximo, mais parecido do que eu queria. Ele falava assim, não, mas hoje o café tá diferente. Hoje o café tá mais gostoso, tá melhor. Então, eu percebi que ele foi buscando sempre fazer o café mais parecido com aquilo quando eu falava que tava mais gostoso, que tava melhor. E hoje, né, ele toma o meu café. O café sem açúcar. Já não consegue, assim, sentir aquele prazer do café adoçado, né? É algo normal, é uma rotina pra gente. Então, quando fala assim, se os seus olhos são bons. Porque, às vezes, o sabor do café não tava naquele que eu apreciava. Mas o meu olhar tava na atitude dele fazer o café pra mim. Porque pensa, a pessoa usou aquele cuidado, aquele carinho de você sentir que estava fazendo café. E em vez de que os seus olhos estão vendo, né? Ir lá e falar assim, ai, mas o café tá doce, tá aguado, tá um chá. Não. E aí você está incentivando a pessoa o quê? Aí lá passar o café novamente para você, com aquele gesto de amor que ele fez o melhor naquele momento. Ou a sua crítica de ir lá e falar que o café não tá como você queria.
tá afastando e reforçando da pessoa. Fazer aquele ato, né? De amor no serviço, porque sobre as linguagens do amor, né? Tem as 5 linguagens. Como é que vocês estudaram sobre isso, identificar qual é a sua, qual é o seu parceiro, qual é o do próximo, para que o seu olhar seja bom, para que a gente reconheça o outro, né? Qual é a linguagem do amor do seu companheiro? O que ele faz? E como você, do seu amor, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, como você tem reagido diante disso? Como seus olhos têm visto? Seus olhos têm sido bons referente a isso? Você tem conseguido identificar qual é essa linguagem de amor e ser grato por isso? Admirar, pensar. Então, ela, todos os dias, né? O nosso exercício hoje te trazendo a consciência, que ela fala, existe uma conexão direta entre o que vê, seu olhar para tudo e para todos e o que fala. Seu olhar para cada área da vida será exatamente o que vai falar sobre elas. Vou afirmar que se seus olhos forem bons, sua boca vai falar de coisas boas e seu coração estará cheio de coisas boas. E assim vai criar uma realidade feliz e abundante, atraindo amor, paz, alegria, saúde, prosperidade, plenitude. Exatamente da maneira como tem enxergado e comunicado. Agora que você sabe que seu olhar para todas as coisas produz sua comunicação, olha, que o que você fala sobre essas coisas e que seu olhar e sua comunicação tem criado a realidade que tem vivido, meu convite é então voltar ao exercício do dia anterior, ler todas as narrativas negativas que vinha falando e reescrever a seguir novas narrativas para a área da vida em que hoje precisa de transformação. Lembra que o primeiro passo para toda e qualquer mudança é a consciência. A partir de hoje, você vai vigiar seu olhar e sua comunicação. E tudo que falar vai ser para produzir bênção e vida, amém? Então vamos ao exercício de hoje, que aí, para todo mundo fazer, você vai lá no dia anterior, ver sobre quais exercícios você tinha falado, quais as narrativas você tinha contado. Vinha contando até então, vai trazer consciência e vai mudar para a narrativa correta e treinar seus olhares para isso. Sabe os pensamentos intrusivos? Já falamos aqui. Quando vier, você vai aprender também a repreendê-los, esses pensamentos intrusivos. E vai trazer o seu nível de consciência novo do que os seus olhos são bons, dos seus pensamentos, das suas mentes. E trazer isso para a realidade da sua vida. Não é fácil, gente. É treino. Mas a primeira coisa nós estamos buscando aqui, que é a consciência e o convite para o Espírito Santo ser nosso guia, para ele ligar as nossas emoções à direção de Deus. A louvor de hoje, né? Indicado para, assim que a gente finalizar, se terminar de assistir aqui, você dobrar seus joelhos, ter esse momento de intimidade com Deus. Ela indica aqui, ó, tu és soberano, morada. Vamos para a nossa oração de finalização. Deus, meu Senhor e meu Salvador, eu apresento hoje a minha vida. Peço a Ti, meu Pai, que fales ao meu espírito tudo que em mim precisa de transformação. Tudo que em mim precisa de cura e restauração. Transforma meu olhar para todas as áreas da minha vida. Tira do meu coração, Pai, o orgulho e a prepotência que me fazem olhar com julgamento e crítica para as pessoas que amo e até as que eu nem conheço. Dá-me um olhar puro, misericordioso e generoso, que eu possa me enxergar na vida de todas as pessoas que fazem parte da minha e amá-las do jeito que eu desejo ser amada por Ti. Jesus, independente das minhas experiências do passado, peço-Te que transformes meu olhar para meu casamento, minha saúde, minhas finanças, minhas emoções, minha vida profissional, para os meus pais e meus irmãos, principalmente que restaures meu olhar para mim mesma e para Ti. Eu Te peço tudo isso e já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. As orações de cada dia são mais lindas que as outras, né, gente? Tira do meu coração, Pai, o orgulho e a prepotência que me fazem olhar com julgamento e crítica para as pessoas que amo e até as que eu não conheço. Amém. Louvado seja, Senhor.
Com a tua palavra nós sabemos que ela não volta vazia. Amém? Que tenhamos um dia cheio da presença do Espírito Santo, que nos traga sempre consciência para esse algo novo que nós estamos aprendendo. Que haja consciência, que haja transformação e mudança no nosso olhar, nos nossos pensamentos, na nossa atitude, no nosso caráter, nos nossos comportamentos. Amém? Bom dia!